Vamos salmodiar a Deus com o Salmo 119, do versículo 25 ao 32. Aleluia. Todos juntos. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. O versículo desta palavra que hoje nós vamos meditar denomina a palavra de Deus de lei. Repita, lei. Você vai ver que em hebraico essa palavra é uma palavra já conhecida de muita gente, pelo nome de, repita aí, Torá. Torá em hebraico, lei em português, ok? Então, a Torá, a lei de Deus. Toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, tem caráter legal, tem caráter de lei. Mas não se trata de lei horizontal, lei de homens para homens. Não se trata de leis constituídas aqui na terra. Os legisladores da terra, pelo menos aqui no Brasil é assim, em outras nações também tem essas mesmas semelhanças, esses mesmos paralelos. Nas cidades são os vereadores, no estado os deputados estaduais e para a nação, para o governo federal, os deputados federais e os senadores. Esses são os legisladores. Só que as leis deles são leis horizontais. Horizontais é de homem para homem. A palavra de Deus não é lei horizontal, é lei vertical, que vem de cima para baixo, de Deus para todos os homens. Aleluia. Portanto, a palavra de Deus, ela sempre esteve, está e sempre estará acima de toda legislação humana, de toda legislação horizontal. Aleluia. Por isso nós, como filhos de Deus, temos agora como o nosso livro de leis, o livro da lei, que Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, ele disse: tão somente seja forte e corajoso, para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. A palavra de Deus. As leis dos homens são passageiras. A lei de Deus é eterna. Dura para sempre. Vale para sempre. Glória a Deus. Muitos ímpios, hoje em dia, eles procuram negar e difamar a Bíblia, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que hoje são outros tempos, a Bíblia não vale mais. Isso é mentira. Mentira com a qual o pai da mentira, o diabo, enganou os seus filhos ímpios.
A palavra de Deus sempre terá o mesmo e poderoso valor ontem, hoje e para sempre. Jesus declarou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Pedro confessou, inspirado por Deus: a quem iremos, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Acredite, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está infinitamente acima da Constituição Nacional Brasileira ou da Constituição Nacional de qualquer país da terra, de qualquer nação da terra. O reino de Deus é a única nação santa que vai existir para sempre. Todas as nações da terra têm data final de existência. Todas as nações da terra, inclusive o Brasil, vão acabar no final dos 7 anos da grande tribulação que está vindo por aí, com a grande guerra do Armagedon, que já está sendo preparada em meio às nações. Essas guerras e rumores de guerras que vocês têm ouvido não são nada mais do que uma preparação para a grande guerra mundial que virá, e nessa grande guerra mundial acontecerá o juízo de fogo. O primeiro juízo foi de água, o dilúvio. O próximo juízo agora será de fogo, para queimar os homens ímpios, conforme profetizou o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo de número 3. As nações que agora existem estão sendo entesouradas para fogo, para o dia do juízo de Deus e destruição dos homens ímpios. Todas as nações da terra vão desaparecer. Quando a Bíblia fala a nação no singular, a nação cujo Deus é o Senhor, não é nenhuma nação da terra, não é o Brasil, não é Estados Unidos, não é Rússia, não é China, não é Israel. A nação cujo Deus é o Senhor é a nação invisível, que não tem território geográfico, nenhum palmo de terra aqui. A nação cujo Deus é o Senhor é formada dos filhos e filhas de Deus, redimidos, resgatados, salvos em Cristo Jesus, para serem, conforme Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nação cujo Deus é o Senhor, e essa é a única nação que vai existir para sempre com Deus na sua glória. Todas as demais nações, inclusive o Brasil, estão indo para a sua total destruição. Aleluia? Entendeu? Pode dizer aleluia. Glória a Deus, que venha, em nome de Jesus. Teve uma época atrás, alguns anos atrás, que lançaram uma campanha de todo mundo fazer um vídeo assim no celular e responder a pergunta: que Brasil você espera para o futuro? Eu não fiz esse vídeo, mas eu tive alunos que vieram fazer comigo esse vídeo. Que Brasil, pastor Edivaldo, você espera para o futuro? Eu falei: eu espero um Brasil totalmente destruído pelo fogo da ira de Deus, que vai acabar com todos os ímpios dessa terra, inclusive o Brasil. Só que o meu vídeo eles não colocaram, eles não publicaram. De repente não quiseram publicar o meu vídeo. O único vídeo que falava a verdade, eles não quiseram publicar. Porque é isso que vai acontecer de verdade e já está profetizado aqui na Escritura, na palavra de Deus. Porque todas essas nações, com as suas leis horizontais,
com as suas leis humanas passarão. Somente a nação eterna, reino de Deus, regida pela lei vertical, a lei de Deus, a lei cujo legislador não é nenhum político, cujo legislador é o Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso, essa lei permanecerá. E quando a palavra de Deus é chamada de lei, muito cuidado com uma heresia que já há muitas décadas tem sido pregada por aí. Cuidado com a heresia que dizem por aí, de que nós não estamos mais no tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça. Isso é uma heresia. Não existe esse negócio de que houve um tempo, que era o tempo da lei, e que agora é um tempo, que é o tempo da graça. Isso não existe. Lei e graça estão agindo em todo tempo. Todo tempo é tempo da lei e todo tempo é tempo da graça. Não são dois tempos diferentes. É um só tempo para duas coisas diferentes. A lei está em ação e vigente e valendo todo tempo. E a graça está em ação, vigente e valendo todo tempo. Todo tempo é tempo da lei e todo tempo é tempo da graça. Porque olha a incoerência. Se antes era o tempo da lei, antes de Cristo era o tempo da lei e não tinha graça, então ninguém foi salvo na antiga aliança, porque a salvação é pela graça, não é pela lei. Então ninguém foi salvo no tempo da lei. Abraão não foi salvo, está no inferno. Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Josué, Daniel, estão todos no inferno, estão todos condenados. Se eles viviam debaixo da lei, não tem salvação. Se eles foram salvos, é porque a graça estava valendo naquele tempo. Tinha lei, mas tinha graça. Agora, depois de Cristo, para cá, que os hereges disseram, agora não é mais o tempo da lei, é o tempo da graça. Quer dizer então que no tempo da graça, nós somos salvos e vivemos numa anarquia onde não existe lei? Numa desordem onde não existe lei? O reino de Deus é uma anarquia sem lei, é graça, todo mundo está salvo e pode fazer o que quiser? Não, amados. A lei continua no tempo da graça, e por isso quando Jesus veio, ele disse, eu não vim cancelar a lei não, quem pensa que eu vim cancelar a lei está errado. Eu não vim revogar a lei não, a lei mantém. E tem mais, eu vou tornar a lei ainda mais exigente. Se antigamente adulterar era consumar o ato de adultério, agora no tempo da graça, que as pessoas dizem, a lei ficou pior. Só com o olhar você já pode cometer adultério. Se na antiga lei matar era matar de fato, cometer um homicídio, um assassinato, agora na nova aliança, se odiar alguém já é um assassino diante de Deus. Então, no que dizem aí tempo da graça, a lei ficou ainda mais difícil. No tempo da lei era amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas agora é amai-vos uns aos outros como eu amei vocês, disse Jesus, novo mandamento vos dou. Então agora a lei ficou mais difícil e mais exigente do que era antes de Jesus vir à terra. Então não acreditem nesse negócio que passou o tempo da lei, agora estamos no tempo da graça. A graça e a lei estão em vigor o tempo todo, desde antes de Cristo e até depois de Cristo, até a consumação do mundo. Amém? O que as pessoas não entendem é a função da lei e a função da graça.
A função da lei não é salvar. Por isso está escrito: pela prática da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A função da lei não é salvar. A função da graça, sim. A função da graça é salvar. No final das contas, todas as pessoas que estarão no céu, não estarão no céu porque praticaram a lei. Estarão no céu porque foram salvas pela graça. Pela graça de Deus, sem nenhum merecimento. Porque se alguém entrasse no céu porque praticou muito bem a lei e por isso mereceu ir para o céu, aí sim não haveria graça para ninguém. Porque se um conseguiu, todo mundo consegue. Só que ninguém consegue. Pela prática da lei, ninguém é salvo, ninguém é justificado. Então, qual é a função da lei? Aqui está uma grande diferença entre a lei e a graça. A graça tem a mesma função o tempo todo, antes e depois de Cristo. A graça tem a função de salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça. A função da graça é uma só em todo o tempo, é salvar. A função da lei era uma antes de Cristo e agora é outra depois de Cristo. Aí houve uma mudança. Na graça não há mudança funcional, mas na lei há mudança funcional. Antes de Cristo, a lei era para convencer o homem de pecado. Essa era a função da lei antes de Cristo, convencer o homem de pecado. Por quê? Porque o homem pega aqui a palavra, a lei de Deus, tá? E vai tentar praticá-la, vai tentar obedecê-la, e por mais que ele consiga obedecer, ele não consegue obedecer em toda a extensão da lei e em toda a profundidade da lei, por uma razão, a razão que falamos ontem: ele tem um espinho na carne, o pecado habita nele. O pecado habita nele. Por mais que eu obedeça, por exemplo, vamos supor aqui, por mais que eu obedeça o mandamento de, vamos supor, não roubar, não furtar nada de ninguém, mesmo que eu não roube nada de ninguém a minha vida toda, a minha alma ainda vai cobiçar as coisas dos outros. Oh, o carro que comprou, olha aquilo que a pessoa comprou. O ladrão usa da cobiça para ir roubar. Eu não vou roubar, mas a mesma cobiça está na minha alma. A mesma cobiça está dentro. A mesma cobiça está aí. E por isso eu não consigo praticar a lei em toda a sua profundidade e em toda a sua extensão. Ok? Então essa é a razão pela qual ninguém pode ser salvo pela prática da lei. Então a pessoa antes de Cristo, que tentava praticar a lei e dava de cara com o seu pecado, ela falava assim: Senhor, a tua lei é santa, a tua lei é justa, a tua lei é boa, mas eu sou mau. O pecado habita em mim. Por isso estou convencido de que pela prática da tua lei eu nunca serei salvo. Só serei salvo pela tua graça. E assim, invocando o nome do Senhor, a pessoa é salva. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aí Jesus veio. Quando Jesus veio, a função da graça continua sendo salvar, mas a função da lei mudou. Depois que Jesus veio,
a função de convencer do pecado não é mais da lei, é do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo quem convence do pecado. João 16:8. O Espírito Santo convence o homem pecador que ele é pecador. Não é mais a lei, agora é o Espírito Santo. Qual é então a função da lei agora? A função da lei é colocar diante dos nossos olhos uma meta de santidade para a qual nós devemos correr através da santificação. Agora a palavra de Deus coloca para nós a meta da santidade. Entenda dessa forma que eu vou explicar agora, tá? Antes de Cristo, a lei perseguia o homem para quê? Para matá-lo. Porque ele é pecador e mediante a lei, o salário do pecado é a morte. A lei perseguiu o homem para matá-lo e matou Jesus na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus foi morto pela lei. Foi morto porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Jesus foi morto porque, por causa de nossos pecados, nós não somos capazes de cumprir a lei. Então, a lei vinha perseguindo o homem para matá-lo e alcançou o homem lá na cruz, Jesus. Depois da cruz, a lei ultrapassou o homem, foi lá para frente, para que agora o homem persiga a lei. O homem corra atrás da lei para ser santo, como a lei ordena que nós sejamos santos. A lei agora mostra para nós a meta aonde nós temos que chegar mediante a obra da salvação, chegar na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a função da lei. Por isso que a lei não é revogada. E toda a palavra de Deus, então, é chamada de lei. É a lei do Senhor. Lei vigente. Continua sendo vigente para todos os homens. E de maneira ainda mais específica, para os cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Aleluia. Então declare bem forte: a palavra de Deus é lei eterna. Amém? Ninguém escapa dessa lei. Quem luta para obedecê-la, está sendo edificado sobre ela. Quem a desobedece, está sendo esmagado debaixo dela, em justa condenação. Por isso a palavra de Deus estabelece a divisão entre os dois estados: o estado da salvação e o estado da condenação. O estado da salvação para aqueles que estão sendo edificados sobre a lei, sobre a palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os que não são salvos, não são convertidos, eles não escapam da palavra. Só que eles não estão em cima, eles estão debaixo. Eles estão sob o peso da condenação legislada justamente por Deus aqui nessa palavra, e sobre ele está valendo o salário do pecado, que é a morte, a condenação eterna. Sobre e sob. Sobre a palavra e sob, debaixo da palavra. Sobre a palavra, o estado espiritual da salvação. Sob, debaixo da palavra, o estado espiritual da condenação. Por isso que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Quais são os dois gumes? Salvação e condenação. A palavra realiza perfeitamente a obra da salvação, e ela realiza perfeitamente a obra da condenação. Glória a Deus. Agora olha o que Deus faz com a sua graça. Por causa da sua graça, Deus não está agora, nesse momento aqui, tá?
nesse momento aqui, dia 19 de março de 2023, 10h54 da manhã, Deus não está nesse momento cobrando de mim que eu seja totalmente perfeito agora, e nem cobrando de você que você seja totalmente perfeito agora ou perfeita agora. O que Deus está cobrando de mim e de você agora é perseverança. Persevere, continue perseverando na santificação, porque na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Persevere até o fim da sua carreira na terra, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá? Ok? Aquele que perseverar até o fim na sua santificação, aí ele vai morrer. Quando você der o último suspiro, você ainda não estará perfeitamente santo. Mas aí aquele que começou essa boa obra em você, ele vai completá-la. Ele completa para nós. É assim que a graça atua, juntamente com a lei, sem cancelar a lei, porque a lei está valendo. Amém? Glória a Deus. Por isso a palavra então é chamada de lei. O versículo de hoje, nesse parágrafo, para nós é o versículo 29, cujo título é, diga, Palavra da Graça. Então, apesar da palavra ser a lei, ela trabalha juntamente com a graça, ok? Porque a lei puramente sem a graça é dura coisa, ela vai condenar radicalmente. Mas a lei junto com a graça, tá vendo como as duas coisas trabalham juntas? Não tem esse negócio que era o tempo da lei e agora é o tempo da graça, não existe isso. Todo tempo, lei e graça trabalham juntas, e a graça trabalha para que a lei seja a palavra da graça. Aleluia. Para que a lei seja a palavra da graça. É uma pena que milhões de evangélicos nunca vão aprender isso, porque tem até pastores que não sabem disso, que estão pastoreando essas pessoas, que não tem boa formação para ensinar isso para eles na palavra. E ficam mantendo aí ideias erradas. Houve o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Errado, estão ensinando errado. A maioria dos evangélicos hoje estão ensinados de forma errada, estão acreditando em mentiras. A salvação não é para quem acredita em mentiras, a salvação é para quem acredita na verdade. É a verdade que salva, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem crê em mentira está com a chave errada, não está com a chave do reino, está com a chave errada, está com uma chave religiosa e não abre a porta do reino. Jesus disse: eu sou a porta. A chave é a fé, mas essa fé tem que estar correta. O segredo errado faz com que a chave não abra a porta. Cada porta, cada fechadura tem uma chave, e essa chave tem o segredo único daquela fechadura. Qualquer coisa errada nesse segredo, a porta não abre. Quem crê, quem tem uma fé em doutrina errada, está com a chave errada. Ela não vai abrir a porta na hora que essa pessoa precisar. Quem crê na verdade, na doutrina correta da Escritura, está com a chave certa, tá? Eu vos dou a chave do reino dos céus. Está com a chave certa para abrir a porta, porque é dono da casa, mora na casa do Pai e nela vai entrar. Ok? Por isso, a palavra de Deus, a palavra da graça, nos dá a chave certa, a doutrina correta,
a doutrina ou as doutrinas corretas do reino de Deus. O versículo 29 na nossa Bíblia em português, nós temos o salmista orando assim, pedindo a Deus: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Repitam bem forte. Bom, vocês vão ver que em hebraico estará melhor do que em português. Em português o texto está um pouco mais pobre. Em hebraico, o salmista escreveu assim: Derer sheker haser mimene vitorati haneni. Com letras em português fica assim, Lá em cima, duas palavrinhas. A primeira palavrinha diga derer. Derer em hebraico é caminho, tá? Então aquele derer lá é o caminho. Agora a segunda palavrinha lá em cima, diga sheker. Lembra de cheque, né? Cheque, mas é sheker. Então diga derer sheker. Sheker é falsidade. Falsidade. Então, até aí está beleza. O caminho da falsidade, derer sheker. Segunda linha, primeira palavra, diga haser. Haser é o verbo correto, como está aqui na Bíblia, afastar, tá? Afastar. Afasta, então, o caminho da falsidade, derer sheker. Haser, afasta. Na segunda linha, a última palavrinha, diga mimene. Bonitinho, né? Mimene, mimene. Mimene é de mim, certinho, de mim. Então, até aí está correto, igual em português. O caminho da falsidade afasta de mim. Derer sheker haser mimene. Agora, penúltima palavra, diga vitorati ha. Note que dentro dessa palavra, vitorá, vitorátira, dentro dessa palavra aí está a palavra lei, tá? Lei. Então, a tradução aí é: e a tua lei, e a tua lei, e a tua lei. Então, o caminho da falsidade afasta de mim, e a tua lei. Ele está fazendo dois pedidos. O primeiro pedido: afasta de mim o caminho da falsidade. O segundo pedido: e a tua lei. Agora vem a última palavra, que é, diga, haneni. Haneni é agracie-me. E aqui colocou, os tradutores em português colocaram favorece-me, não é? Essa é uma tradução interpretativa, porque um dos nomes que dão para a graça, né, é favor e merecido. Graça é favor e merecido. Por isso os tradutores em português colocaram o verbo favorecer. Mas haneni não é o verbo favorecer, é o verbo agraciar, tá? Então, agracia-me. Então, o caminho da falsidade afasta de mim, e a tua lei agracie-me. Ok? É o que nós temos aqui, Afasta de mim o caminho da falsidade, igual está em português, e a tua lei agracie-me. Repitam bem forte, como está agora ali. Estão vendo como a lei não é contrária à graça? E a tua lei agracie-me. E a tua lei agracie-me. Ou seja, que eu seja agraciado, né, com a tua lei, com a tua palavra, tá? Com a tua palavra. A palavra em si é a lei, tá? Mas, mediante a obra que essa palavra opera dentro de nós, a graça age em nossas vidas, nos salvando. Por isso, a tua lei agracia-me.
Então, parte A e parte B, né? São duas coisas que ele pede. Um pedido negativo e um pedido positivo. O pedido negativo é para afastar de mim uma coisa ruim, mas essa coisa ruim domina a humanidade. A humanidade é dominada pelo reino da mentira. Porque o diabo, o príncipe desse mundo, o mundo que jaz no maligno, o diabo é o pai da mentira. Falsidade e mentira é a mesma palavra aí em hebraico. Afasta de mim o caminho da falsidade, afasta de mim o caminho da mentira. Muitas vezes, quando a gente ouve a palavra falsidade, a gente só emprega essa palavra de maneira pejorativa a alguma pessoa que você acha que é uma pessoa que está sendo falsa com você. Não, mas aqui falsidade se refere ao caminho da falsidade, que significa todas as mentiras que Satanás implantou na alma dos homens, mediante a influência da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram, infectando a humanidade toda na sua origem pelo pecado, por isso que se chama pecado original. Todos os homens vêm ao mundo em estado de pecado e já vêm com a sua mente propensa, inclinada a acreditar, receber e acreditar na mentira e, em oposição a isso, pronta para resistir à verdade. Por que a palavra de Deus não faz sucesso no mundo? Por que o evangelho pregado no mundo não faz sucesso? Pelo contrário, o evangelho pregado no mundo levanta inimigos. Por isso que grandes pregadores antes de Cristo morreram, por isso Jesus morreu, por isso pregadores depois de Cristo morreram. Em todas as épocas, homens e mulheres de Deus morreram por pregar a palavra de Deus, porque o resultado de pregar a palavra de Deus é o que Jesus diz em Mateus 24: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por que a palavra de Deus levanta tanto ódio no mundo? Porque essa humanidade tem uma mente que resiste à palavra de Deus e acolhe a mentira. Resiste o caminho da verdade e aceita plenamente o caminho da mentira, o caminho da falsidade. Neste versículo aqui, Derer Sheker, o caminho da falsidade é o caminho da mentira, e esse caminho da mentira é o mesmo caminho que Jesus chamou de caminho espaçoso, cujo fim é a perdição eterna, e por cujo caminho a maioria esmagadora da humanidade caminha, seguindo, como está em Efésios 2:2, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o caminho da falsidade. O salmista aqui é um homem totalmente convertido por Deus, e na sua conversão ele clama: afasta de mim aqui, mimene, de mim, significa de dentro de mim, significa tira de dentro de mim, Senhor. Eu quero que o Senhor tire de dentro do meu coração, tire de dentro da minha alma, tira, Senhor, de dentro de mim, de dentro da minha mente, o caminho da falsidade.
Eu não quero mais na minha vida nenhum resquício da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero agora a tua lei, a tua palavra, porque a palavra de Deus também estava lá no jardim do Éden, representada pela árvore da vida. Lá no Éden, Deus colocou a árvore da vida. O homem podia comer dela. A árvore da vida é a palavra de Deus. Mas lá no jardim do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: não coma dela, porque se comer dela vai morrer. E foi dela que o homem morreu. E aí, por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E o que acontece então, quando alguém é convertido? Quando alguém é convertido, a conversão acontece porque a palavra de Deus entrou na mente dessa pessoa. A palavra de Deus entra na mente e converte essa pessoa. Só que no ato da conversão, a palavra de Deus, a verdade, ainda vai conviver dentro da mente dessa pessoa, com muita mentira que foi implantada aí, desde a sua concepção, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim do Éden passa a ser a nossa mente, e na nossa mente passa a ter as duas árvores. A pessoa que não é convertida, na mente dela só tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela resiste à árvore da vida, porque ela não quer saber da palavra de Deus, e se alguém pregar a palavra de Deus para ela, se torna inimigo dela. Ela não quer essa árvore da vida, ela só quer a árvore que ela tem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está no caminho da falsidade, ela está no caminho da mentira. Quando a palavra de Deus entra na mente de uma pessoa, isso não é obra de homens, isso é obra exclusiva de Deus, porque isso acontece no ato da conversão. Conversão é uma obra de Deus. Nenhum homem converte a si mesmo e nenhum homem converte a outro homem. Conversão é obra de Deus. Se você é uma pessoa convertida, foi Deus quem te converteu. Não foi você quem se converteu e não foi outra pessoa que te converteu. Foi Deus que te converteu. E muitas coisas acontecem no ato da conversão. Uma delas, e diria até a principal delas, é que a palavra de Deus, a árvore da vida, entrou no jardim do Éden da sua mente. Só que agora a sua mente tem as duas árvores, igual o jardim original. A árvore da vida acabou de entrar, mas você já tem lá desde a sua concepção a árvore do conhecimento. Agora preste atenção. A árvore do conhecimento, ela já cresceu em você. A árvore do conhecimento do bem e do mal já cresceu com você e já está produzindo os seus frutos da mentira dentro da sua mente. E quando você foi convertido, a árvore da vida, sabe como ela entrou na sua mente? Não como uma árvore pronta, ela entrou na sua mente como uma semente. Como uma semente. Se você for terra boa, essa semente vai brotar, essa semente vai crescer, essa árvore vai crescer e vai produzir. E à medida que essa árvore cresce, ela vai tomando o território da outra árvore. E à medida que ela produz os seus frutos, ela vai extirpando, expulsando da sua mente os frutos da outra árvore. À medida que ela toma a sua mente, agora eu vou usar outra palavra, de Romanos 12:2. À medida que ela renova a sua mente, ela vai expulsando, eliminando e destruindo da sua mente os conceitos
errados e mentirosos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso não acontece da noite para o dia, isso acontece no processo completo da santificação. Por isso que a santificação ocorre mediante o ministério da palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, olha só, até você morrer, vamos supor que você viva até 100 anos de idade, tá bom já, né? 100 anos já tá bom. Vamos supor que você viva até 100 anos de idade, perseverando todos os dias na palavra, orando todos os dias, meditando de dia e de noite, como está no Salmo 1, 2, na palavra de Deus, congregando numa congregação como essa para receber mais orientação da palavra, que às vezes sozinho em casa você não ia conseguir chegar nisso, tá? Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, quando que você sozinho ia chegar lá em casa a esse entendimento? Ia perder muito tempo. E aí já estou trazendo para você aqui, Jesus está trazendo para você aqui já hoje, entenderam? Essa é a razão da existência do ministério pastoral, embora muitos pastores não façam isso, não são verdadeiros pastores. Então, recebendo essa palavra, recebendo esse conhecimento, meditando e levando essa palavra com esforço, aqui está o esforço que Jesus disse em Mateus 12:11, o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. É o esforço para transformar essa palavra em vida, em conduta, em comportamento de vida, viver a palavra, praticar a palavra, para estar edificando a sua vida sobre a rocha e não sobre a areia, porque se edificar sobre a areia, grande será a ruína, mas se edificar sobre a rocha, será inabalável. Então, nós estamos sendo edificados durante todo o processo da nossa santificação, estamos sendo edificados nessa palavra. Mas as duas árvores estão aí. Cabe a você meditar em você pessoalmente. Qual árvore está maior? Qual árvore está dominando? A do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? Se ainda for a do conhecimento do bem e do mal, você precisa se voltar demais para Deus, para Jesus, para a palavra, para levar a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a dominar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal permanecerá dentro de você até o fim da sua vida. Mas se você perseverou na palavra, se você perseverou na árvore da vida, se você perseverou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, crescendo na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, cada vez mais a árvore da vida foi crescendo em você e intimidando a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você morreu nessa situação. Aí Deus acaba de vez com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E só o que vai dominar na sua alma, no paraíso, até que Jesus venha te ressuscitar, o que vai dominar na sua alma é só a árvore da vida. As almas dos salvos que se encontram no paraíso, essas almas não têm mais nenhum resquício da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem mais nenhum resquício do caminho da mentira, do caminho da falsidade. Elas estão completamente edificadas na árvore da vida, completamente edificadas na palavra de Deus. Aleluia. É por isso que o salmista está orando e ele fala aqui das duas árvores. Afasta de mim o caminho da falsidade. O caminho da falsidade é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E a tua lei
a tua lei, agracie-me, a tua lei é a palavra, a árvore da vida. As duas árvores estão aqui, tá? E o salmista está orando: Senhor, tira de dentro de mim, domina, Senhor, dentro de mim, esse caminho da falsidade, tá? Não é isso aqui sim, não. Você vê um pecado e fala: não, eu nunca vou fazer isso. Algo fora de você, não, é algo dentro de você. Embora você não faça isso, na prática, dentro de você, sua alma fica desejando, sua alma fica cobiçando, sua alma fica querendo, sua alma vai se inclinando, porque o mundo faz propaganda para isso. Satanás busca um aliado dentro de você. Satanás não pode entrar em você, nenhum demônio pode entrar em você, mas ele conta com um aliado aí dentro de você: o pecado que está aí dentro na sua alma. Como nós vimos ontem, o espinho na carne é o instrumento que Satanás quer usar para te tirar da graça de Deus, para te tirar da palavra de Deus, para tirar você do caminho e manter você no caminho da mentira, da falsidade, onde a maioria da humanidade está caminhando agora. Muito bem. O salmista está orando: afasta de mim o caminho da falsidade. Mas isso só acontecerá de fato quando ele morrer. A partir do primeiro segundo da sua morte. Morreu, essa oração foi atendida, afastou para sempre. Mas até lá, você tem que reprimir esse caminho da falsidade. Você tem que reprimir a árvore do conhecimento do bem e do mal com a poderosa palavra de Deus, viva e eficaz, espada do Espírito, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos, propósitos, intenções do coração. Palavra de Deus poderosa para nos santificar. Em nome de Cristo Jesus.